Bom, eu vou falar então sobre o que eu assisti essa semana, né? E foi ainda mais curto, né? Assim, na verdade, essa semana aqui eu tava terminando de ver Run On, né? Eu comecei a ver aí do Netflix, mas como eu e o Juliano a gente já assistiu, então a gente vai deixar pra uma live só dele, né? Uma live mais completa, assim, né? Pra não falar correndo aqui, né? Não falar correndo, entendeu? Entendeu? Essa foi sem querer. Mas, então, eu ia falar sobre outra coisa, né? Um outro K-drama que eu vi, que tá no Netflix, e ele é super curto, ele tem 3 episódios, assim, é muito curto mesmo, de 1 hora, sabe? E o nome dele é Louvor à Morte, né? E, assim, semana passada, antes da gente falar de Mr. Queen, a gente tinha falado sobre algumas notícias, né? Umas tretas aí com o ator que fez o rei, né? E essa Louvor à Morte, ele tem a mesma atriz do Mr. Queen, né? Que faz a rainha, né? E foi até por isso, né? Eu vi um pessoal comentando sobre esse K-drama no Twitter. E aí eu vi a cara dela lá e falei, nossa, né? Que coisa, né? Nunca vi, tirando o Mr. Queen, eu só tinha visto. Aliás, só o Mr. King que eu vi com essa atriz, né? Eu nunca vi mais nada com ela, né? Então eu falei, já que ela tá aqui, vamos ver, né? São 3 episódios, vamos ver qual que é desse K-drama aí, né? E, assim, ele é bem diferentão, assim. Ele tem, como eu falei, ele é curto, né? Ele é baseado em fatos reais, né? Diferente do Mr. King, que distorce várias coisas, né? Ele se passa ali num... Aliás, deixa eu só pegar aqui. Ele se passa ali no meado de 1920 na Coreia, né? E é naquela época que a Coreia foi... ela estava sendo dominada pelo Japão, né? O Império Japonês tomou conta da Coreia e assim, foi de 1910 até 1945, né? Foram 35 anos aí, né? Desde que a Coreia ficou na mão do Japão, né? E aí, assim... tem esse contexto bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Que aqui a gente já comentou muita série, muito K-drama atual e muito K-drama da era de Joseon, né? Da era mais antiga ali, né? E esse K-drama, ele tá nessa... que é logo após o final, né? Dessa era aí, né? Então, você vê ali o povo, todo o povo da Coreia, né? Eles estão passando por uma mudança muito drástica ali, né? Eles têm que obedecer o Japão, eles não podem nem a própria cultura deles, né? Eles não podem assim, eles não podem, por exemplo, sei lá, falar sobre o país deles, sobre os costumes, né? Tem alguns coreanos que até mudam o nome para nome japonês, porque o Japão tá tentando acabar com o que existia ali, né? Da Coreia. E aí nesse cenário meio triste aí, né? Meio ditatorial aí, né? A gente tem os dois protagonistas aí, né? Como eu falei, é uma história que é real, né? Que ela já foi adaptada para várias obras, só que para K-drama ela não tinha sido feita ainda, né? Então, tem filme, tem livros falando sobre isso, né? E assim, a gente tem esses dois protagonistas, né? Que é um casal que se apaixona, né? E acaba tendo várias tretas ali por conta da sociedade e tal, do que eles estão passando, né? Tem o Kim Woo-jin, né? Ele é um escritor e ele é roteirista de teatro. E ele é filho, né? Ele é de uma família... uma família rica, que tem uma empresa que ganha muito dinheiro e tal. E assim, ele... Da parte dele, né? Ele tem que obedecer o pai, né? Ele é casado até, né? Ele foi um casamento arranjado por questão de dinheiro e tal. E ele acaba, e assim, fora isso, né, ele tem essa coisa de ter que obedecer o pai, de ter que trabalhar na empresa e fazer tudo que o pai dele manda, assim, sabe? Ele nunca teve liberdade nenhuma. E o pai dele quer só que ele trabalhe na empresa, ganhe o dinheiro dele e fique por isso mesmo, sabe? E só que tem ele mesmo, ele tem essa coisa de ele não está contente com o que está acontecendo no país, né? Então ele começa a escrever, né? Ele escrever livros, escrever peças de teatro que são meio críticas à dominação japonesa, né? E por causa disso ele tem um grupo de
de amigos que trabalham com peças teatrais, fazendo críticas e tal. E nesse meio tempo aí ele acaba descobrindo. E assim, ele faz até viagens pro Japão também, né? E numa dessas viagens pro Japão, ele acaba conhecendo, né, a Yoon Sin-do, né? Que é a outra protagonista, né? E ela, assim, ela foi a primeira soprana, né, da história da Coreia, né? E ela conhece ele, né, quando eles estão no Japão, e ela participa, né, de uma montagem de uma peça de teatro e tal. E nisso eles acabam tendo um relacionamento, criam, né, um romance entre eles, só que tem todo esse problema, né, que ele já é casado tal, e ele tem que seguir a família dele, e ela, por ser essa soprana, ser uma pessoa que teve destaque, é ela que acaba provendo as coisas para a família dela, né? Tem o pai dela que não trabalha, tem a mãe e 2 irmãos. Então é ela que leva a comida para casa, praticamente, né? E aí ela sobe na carreira e tal, e ela consegue até contrato com gravadora e coisas do tipo assim, consegue fazer show. Só que aí tem toda essa treta, né, que rola entre os dois. E aí, como são 3 episódios, você vai vendo, né, como eles vão um se aproximando do outro e como eles vão tentando dar um jeito de ficar junto, né? E só que assim, tem um problema, né? Como ele é baseado em fatos reais, se você for ler alguma resenha por aí, algum review, o pessoal taca spoiler direto, assim, né? E dane-se, né? Então. Um cachorro novo deixando só. Então eu recomendo que para quem for assistir, né, assiste direto e não vê nenhuma resenha nem nada, porque vai estragar aí o meio e o fim aí, né, dessa história, né. Originalmente ele passou na Coreia, né, foram 6 episódios de meia hora, e tem lá no Netflix são 3 episódios de 1 hora que condensaram, né. Então tá tudo ali, né. É bem prático de ver, é como se fosse um filme de 3 horas, basicamente, né. E assim, ele é assim, uma das coisas mais legais é que você vê a construção do cenário, né, da época, tanto na Coreia como no Japão, eles mostram, né, algumas coisas daquela época, e você vê aquela mistura, né, de coisa antiga da era Joseon com aquela modernidade, né, dos anos 1920, 1930, né? E é bem chocante ver essa mistura aí, né? Eu até deixei uma foto aqui esse é o pessoal da esquerda aí, é o casal original, né? E o da direita são os atores aí, né? Representando essas pessoas que existiram realmente, né? Já tinha falado aí das roupas, né? Que eles dão uma misturada bem legal, né? Você vê tipo, tem até, eles colocaram até como chama? Um bondezinho passando na cidade, sabe? É bem construído o cenário. Tem tipo uma parte que tem um trem. Então você vê que o pessoal tentou mesmo trazer a vibe daquela época, né? E. Um detalhe que eu tava vendo aí, né? Que já que a gente vai falar de Mr. Queen daqui a pouco. Tem um momento, né, que a Sindok ela é convocada para ir por livre e espontânea vontade falar com o pessoal do governo japonês, né? Ela é levada pelo braço, assim, né? E aí quando ela chega lá para falar com o cara que comanda ali e tal, né? Tipo, ele lembrou um certo ator aí, né? Que a gente já viu aí no Mr. Queen, né? E ele tá repetindo aí, ele tá aparecendo junto com a mesma atriz novamente, né? Só que a diferença é que aí ele não tá com a verruga, né? E também não tá voando pipoca na cara dele, né? Acho que tem mais uma imagem dele aqui. Então esse cara, ele aparece lá no Mr. Queen, ele aparece tanto no presente como no passado, né? Esse ator, né? Fazendo personagens diferentes, né? E basicamente é isso aí, né? Deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Bom, eu falei desse K-drama, né?
E eu já tinha até comentado aqui uma vez, né, que normalmente a gente fala mais sobre ou era Joseon ou era atual, né? E esse meio termo, esse meio tempo aí, né, dessa dominação japonesa aí, né? Eles não chegam a ser tão explorados assim, mas tem algumas outras K-dramas que aparecem aí, né? Um que eu já citei aqui, que eu já tinha recomendado uma vez, que é o Capital Scandal, né? E também tem o Mr. Sunshine, que tem no Netflix, né? Esse Capital Scandal, ele tem no Viki, né? Ele é de 2007, ele tem 16 episódios, é bem curtinho. Só que ele infelizmente está com legenda em inglês, porque ninguém quis ainda fazer legenda em português. E ó que dá, hein? Porque, né, é possível mudar isso aí lá, né? É possível você mesmo ir lá e colocar legenda, né? É engraçado, né? Você vê as imagens assim, dessa época específica, os posters são meio parecidos, né? Assim, tem uma coisa meio clássica, assim, foto de família, né? E então, o Capital Scandal, ele é basicamente, né? Tem um pessoal, né, que se junta para enfrentar lá o Império Japonês, né? Ele já não é mil, deixa eu ver. Ele não é 1920, é 1930 mais ou menos que acontece, então já é um pouco mais pra frente, né? E aí são várias pessoas de profissões diferentes que acabam se juntando para enfrentar lá, para combater, né? Tentar, né? Enfrentar lá o Império Japonês, né? São dois personagens principais, tem a bibliotecária, né? E tem um jornalista, né? E essa bibliotecária dela ela é professora de noite, sabe? Tipo, ela dá aula pra pessoa que é pobre e é uma coisa que é proibida, que não podia ser feita, né? E aí tem também acontece entre eles aí uma aposta, né? Porque ela é uma mulher muito dura, né? Muito difícil de ser conquistada e esse jornalista entra pra uma aposta lá pra tentar seduzir ela e tal, né? E esses quatro aí do Capital Scandal que estão no pôster acabam é o pessoal que se junta, né? Que acaba se reunindo, né? E, bom, como eu falei, esse tem no Viki. E o Mr. Sunshine, né? Ele tá no Netflix, ele é de 2018, ele tem 24 episódios, né? Ele tem um nível. Acho que. Ok, voltou. Ah, tá. Ele tem um nível de produção um pouquinho mais alto, né? É tipo, sei lá, é quase um Kingdom, assim, né? Porque o que acontece? Ele tem cenas fora da Coreia também, né? Ele fala, né, sobre um escravo, né? Que ele é levado da Coreia para a América, para os Estados Unidos, né? Lá em 1870, mais ou menos, que é ali no finzinho da Era Joseon mesmo, né? E ele acaba virando um soldado americano, né? E aí ele volta para a Coreia, né? E como um soldado mesmo, e ele acaba se apaixonando por uma nobre lá, né? No meio disso ele descobre lá um plano que está tendo de colonização da Coreia ali, né? E é engraçado que no começo dele, eu vi um episódio e pouco, mais ou menos, desse. Ali bem no começo, a gente vê os últimos dias da Era de Joseon, você vê o rei, você vê aqueles ministros e tal, e eles estão conversando sobre essa tal América aí, né, que já existia ali há uns 300 anos. Mas você vê, tipo, ele mostra bem os ministros lá sendo bem ignorantes, né, sobre a América. Ele fala, é uma vilazinha, qualquer coisa ali, né, não tem nada demais, né. E mostra de novo, né, aquela parada de você ver que os ministros são meio teimosos, assim, né, eles são meio bem ignorantes, né, sobre os assuntos, né, e eles querem mandar, assim, sem saber muito, né. E é isso, né? O protagonista do Mr. Sunshine é o mesmo do Iris 1, né? E você vê aí na foto, né? Que tem até parece um samurai ali, né? No elenco ali, então tem essa. Ele mostra, né? Ele tenta mostrar esse finzinho da Era de Joseon, né? Então, pra quem quiser mesmo conhecer mais sobre essa parte aí, né, da história da Coreia, né, no total, tem esses três K-dramas aí
que eu posso indicar aí, né? Ah, e o Mr. Sunshine no Netflix ele tá dublado. Diferente do outro que só tem legenda. que só tem legenda em inglês.